Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me dessa semana. Estamos estudando aqui hoje o capítulo 45 de Doutrina e Convênios e o tema é As promessas serão cumpridas. Estudaremos os seguintes tópicos. Jesus Cristo é nosso advogado junto ao Pai, não precisamos temer a segunda vinda, permanecerão em lugares santos e não serão movidos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, né, e deixe seu like aí. Obrigado. Bom, o primeiro tema é Jesus Cristo é nosso advogado junto ao Pai. É muito interessante saber disso e é uma grande bênção. Bom, primeiro vamos aprender o significado de advogado. Pessoa que se especializou em ciências jurídicas, estando preparada para dar assistência profissional em assuntos relacionados ao meio jurídico. Indivíduo que intercede por mediador, quem defende e protege algo, alguém, uma empresa, uma causa. Defensor. Então, nós vemos aqui o significado da palavra advogado e sabemos que Jesus Cristo é esse nosso advogado junto a Deus, que vai nos interceder, que vai nos proteger, que vai nos defender no dia do nosso julgamento com Deus. Doutrina e Convênios 45, de 3 a 5, ele diz: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado. Então, ele já começa defendendo aí quais as palavras que ele utilizará para defender aí os seus irmãos. Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado. Ele continua: portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. Então, aqui o Senhor já dá um breve relato aqui de como será essa defesa dos seus filhos, né, os filhos de Deus, no dia desse julgamento. Bom, primeiro que ele vai falar, ele vai defender esses irmãos dele que creram nele. Ele continua no segundo Nef 2, versículo 9. Ele é, portanto, as primícias para Deus, visto que intercederá por todos os filhos dos homens, e os que nele crerem serão salvos. Então, são muitas as escrituras que mostram que Jesus Cristo realmente será o nosso advogado aqui junto ao Pai. Mais uma, Mosias 15, de 8 a 9. E assim rompe Deus as ligaduras da morte, dando ao Filho o poder de interceder pelos filhos dos homens, tomando sobre si as iniquidades e transgressões deles, havendo-os redimido e satisfeito as exigências da justiça. Então, a gente sabe que a justiça precisará ser feita. Então, Deus ele deixa claro aqui que ele deu o poder para Jesus Cristo interceder por cada um dos seus filhos. E ele já está dizendo, né, já está esclarecendo, profetizando todas essas coisas para o nosso conhecimento. E Moroni, no capítulo 7, diz: porque satisfez as exigências da lei e reivindica todos os que nele têm fé. Portanto, ele advoga a causa dos filhos dos homens. Então, mais uma escritura deixando claro que Jesus Cristo é nosso advogado. E aqui mais duas. Doutrina e Convênios 29 e 62. Diz assim: alegrai-vos, estou no meio de vós e sou vosso advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, vosso advogado, que conhece as fraquezas dos homens e sabe como socorrer os que são tentados. Então, nós aprendemos aí, não temos dúvida nenhuma de que todas as escrituras deixam bem claro o papel de Jesus Cristo, além de nosso Salvador e Redentor, aquele que expiou e pagou pelos nossos pecados, ele será o nosso advogado junto ao Pai. Então, eu fiz aqui um breve relato dessas escrituras para deixar bem claro o papel de Jesus Cristo como nosso advogado. E o próximo tema do Vem Segue-me é: não precisamos temer a segunda vinda. Então, nós sabemos que Jesus Cristo vai retornar, vai voltar aqui a reinar sobre a face da terra e que muitas coisas vão acontecer, mas nós não precisamos temer. Ele diz assim: e naqueles dias se ouvirá de guerras e rumores de guerras, e toda a terra estará em comoção, e o coração dos homens falhará. E dirão que Cristo retarda a sua vinda até o fim da terra. O profeta já falou sobre isso, né, num vídeo, onde ele estava no avião, em queda,
todas as pessoas acharam ali que iriam morrer naquele momento, estavam aterrorizadas com aquela situação, mas o profeta disse que ele estava bem calmo, porque ele iria encontrar com Deus. Então, ele diz que o coração dos homens falhará, mas eu acredito também que o coração dos homens já está falhando. Então, que vocês possam ponderar que tipo de atitudes faz com que o coração dos homens falhem atualmente. Doutrina e Convênios 45:31. E haverá homens nessa geração que não passarão até que vejam uma praga terrível, pois uma doença desoladora cobrirá a terra. Então, mais uma profecia das coisas que vão acontecer aqui antes da segunda vinda de Jesus Cristo, que uma doença desoladora cobrirá a terra. Então, você vê que nós já estamos vivendo isso, sabemos que isso realmente é verdade e que as profecias estão se concretizando. E haverá terremotos, homens endurecerão o coração contra mim, matar-se-ão uns aos outros. Então, ou seja, terremotos, homens que não têm fé e que endurecem o coração contra Jesus Cristo, que vão matar uns aos outros. Então, é só a gente ligar o noticiário que a gente vai ver todas essas coisas sendo concretizadas, né? Ele continua, e disse-lhes, não vos perturbeis, porque quando todas essas coisas acontecerem, sabereis que as promessas que vos foram feitas serão cumpridas. Então, ele fala, não se preocupa, porque quando tudo isso estiver acontecendo, é porque as promessas, né, tudo aquilo que foi profetizado está sendo cumprido. Então, ou seja, é uma grande bênção, na verdade, a gente saber e ter esse conhecimento. Ele continua no capítulo 45, de 39 a 40. E acontecerá que aquele que me teme estará esperando que venha o grande dia do Senhor, sim, os sinais da vinda do Filho do Homem. E verão sinais e maravilhas, pois serão mostrados em cima, nos céus e embaixo da terra. Então, o Senhor, ele é tão bom que ele dá os sinais para cada um de nós. Ele deixa todos esses sinais para todos os seus filhos, para que eles possam se preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós já falamos sobre esses sinais em aulas anteriores, quando estudamos o livro de Mórmon. Muitos são os sinais que o Senhor já está dando e as coisas que vão acontecer nós já sabemos. Em Lucas, no capítulo 21, eu recomendo que vocês possam ler para poder aprender um pouco sobre esses sinais, que diz assim, assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então, estuda lá os sinais no capítulo 21 do livro de Lucas, e você vai ver que quando essas coisas acontecerem, nós vamos estar cientes de que o reino de Deus está cada vez mais perto. Doutrina e Convênios 45:45 fala sobre essa imagem aqui ao lado de Jesus Cristo aí nas nuvens. Fala assim, mas antes que desça o braço do Senhor, um anjo soará sua trombeta e os santos que dormiram ressurgirão para encontrar-me nas nuvens. E Lucas 21:27 diz, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Faltou a palavra nuvem aqui. Então, Lucas 21:27 diz exatamente essa imagem aí que nós vemos. E ele continua, e o Senhor fará soar sua voz, e todos os confins da terra ouvi-la-ão, e as nações da terra prantearão, e os que riram verão sua insensatez. Ou seja, muitos vão tremer, né? Muitos vão ficar preocupados, principalmente aqueles que não tiveram fé e não acreditaram nas profecias. E ele fala sobre os judeus a respeito disso. A respeito dessa segunda vinda, Doutrina e Convênios 45 fala assim, então os judeus irão olhar para mim e dizer, que feridas são essas em tuas mãos e em teus pés? Então saberão que eu sou o Senhor, pois lhes-ei, estas são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Eu sou aquele que foi levantado, eu sou Jesus, que foi crucificado, eu sou o Filho de Deus. E então eles prantearão por causa de suas iniquidades e lamentar-se-ão por terem perseguido o seu rei. Então é isso que vai acontecer com os judeus quando eles tiverem a certeza de que Jesus Cristo vai estar retornando na sua segunda vinda. E Satanás? E Satanás será amarrado para que não tenha lugar no coração dos filhos dos homens.
É isso que a Escritura, no versículo 55, diz. Satanás, ou seja, será amarrado e não vai influenciar mais nenhuma pessoa, nenhum filho de Deus sobre a face da terra. Pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. Ou seja, se você é prudente, recebe a verdade, tem um conhecimento, um testemunho, vive através do Espírito Santo, né, que te guia e te orienta. Então, você vai suportar esse dia com tranquilidade. Em Doutrina e Convênios 38, que a gente já estudou sobre isso, diz: se estiverdes preparados, não temereis. Ele continua no versículo 59, porque o Senhor estará em seu meio e sua glória estará sobre eles, e ele será o seu rei e seu legislador. Então, ou seja, não temos do que temer, porque o Senhor, ele vai estar em nosso meio, e ele, seja, ele é o nosso legislador, o nosso advogado. Se nós tivermos fé nele, nós podemos ficar tranquilos e passar por todos esses sinais aí, todos esses acontecimentos, com o coração tranquilo, né? Nosso coração, ou seja, aqueles que não tiverem fé, como eu já disse aqui, né? O coração dos homens falhará. Falhará porque não tem fé o suficiente para acreditar que a vida não termina com a morte, né? É o que eu digo, o nascimento não é o começo e a morte não é o fim. Para encerrar, o último tópico é: permanecerão em lugares santos e não serão movidos. O Senhor pede para que nós permanecemos em lugares santos. Aqui algumas imagens de lugares santos, né? Nós temos aqui o templo, as capelas e uma imagem de um lar, família reunida. Então, todos esses lugares são lugares santos que nós devemos permanecer. Tem uma citação da irmã Ann Dibby. Ela diz que permaneceremos em lugares santos. Aí ela fala sobre templos, capelas e nosso lar. Ela fala também que lugar pode ser uma condição, atitude. E eu vou deixar aqui para que vocês possam ler também, que eu estou resumindo, para não ficar muito longo esse vídeo, mas vocês podem pausar aqui e ler com a sua família. Essa é a primeira parte da citação, e a segunda parte, que vocês podem ler aqui também, eu só vou ler um pequeno trecho que diz assim: qualquer momento em que você tiver a coragem de defender o certo, especialmente em situações nas quais ninguém esteja mais disposto a fazê-lo, você está criando um lugar santo. Então, um lugar não é somente um lugar físico, mas uma situação que você defende o que é certo, defende a verdade, você está criando um lugar santo para você. Então, eu deixo essa mensagem aqui com vocês, do Vem Segue-me dessa semana, uma mensagem muito especial. Eu convido vocês a compartilharem essa mensagem com outras pessoas para que possam varrer a terra aí com o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, a respeito da igreja restaurada de Jesus Cristo sobre a face da terra. Se você quer saber mais sobre a igreja de Jesus Cristo, clique aqui no link abaixo, que eu vou te direcionar para o site da igreja para você aprender mais, que você possa também conhecer a sua identidade, o seu propósito, para que você não tenha o seu coração com alguma amargura ou então com alguma dúvida com relação a todas as coisas que foram profetizadas. Então, deixe aqui seu comentário, sua escritura preferida, aquilo que eu não citei, algum versículo de Doutrina e Convênios 45, você pode citar aqui também, é muito bem-vindo. Eu agradeço pela oportunidade, eu fico por aqui e até a próxima semana. Forte abraço a todos.